pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Feras Enem. Eu estou aqui com o Tobi Santos e ele vai contar para vocês como que ele passou na USP pelo Enem. A gente fez um roteiro colocando alguns pontos importantes para poder trazer para vocês aqui. E o primeiro ponto que eu vou perguntar a você é: como que você escolheu a profissão medicina? Conte brevemente. Tá, no geral foi depois que a minha mãe acabou falecendo. E foi um momento que eu senti muita pressão de, cara, eu tenho que procurar principalmente um curso que tenha um pouco mais de estabilidade. Eu fazia engenharia antes. Então foi aí que eu escolhi medicina. Além de ter muito contato com a parte médica depois que minha mãe faleceu, que era tendo contato com o exame, procurando entender o que aconteceu. Meu pai adoeceu também, então foi muita coisa, eu fui tendo mais contato com a área médica, a parte da saúde, e de buscar uma profissão mais certa. Até porque eu tenho mais 2 irmãos, um pai, que eu queria ter uma certeza, tentar trazer uma coisa mais certa para a nossa vida. Até porque a engenharia hoje em dia é um curso que está cada vez mais valorizado. Dá para buscar uma coisa mais certa. Você começou a preparação para o Enem em si desde o ensino médio? Na verdade, eu não me preparei diretamente para o Enem assim, no ensino médio. Por muito tempo, eu até gravei um vídeo no TikTok falando sobre isso, que eu tentei concursos militares. E era uma das outras coisas que eu queria. Porque quando eu falo tentar uma coisa mais certa, eu também pensei em concursos militares. Seria um concurso, né? Então eu estaria uma coisa garantida. E eu estudei para a SpaceX e não passei. Aí eu resolvi ir para tentar engenharia, que foi a nota que deu. Na época. Não foi a nota muito baixa que eu tirei, foi uma nota legalzinha até, foi 724, eu acho. Mas assim, eu não estudei diretamente para o Enem no ensino médio. Você é para concorrência. Não, para concorrência. E conta mais detalhadamente, em ordem cronológica, como foi desde Todo esse o processo. ensino médio, o projeto, sua trajetória. Tá, no ensino médio, por um pouquíssimo tempo, eu queria CFO. CFO, que era concurso de formação de oficial, só que do bombeiro, para ser bombeiro. Detalhe, né? Eu não precisava de concurso de curso superior nem nada. Então era só ter uma nota muito alta, inclusive, que era beirando medicina, assim. E eu comecei a estudar, acho que foi 1 mês, 2 meses, uma coisa assim. Até que eu não estudava direito, para ser sincero. Ensino médio não é uma coisa que eu peguei para estudar de verdade. Até porque eu não sabia nem o que era estudar, eu fui aprender a estudar no cursinho. Quer dizer, na universidade eu entrei um pouquinho, mas no cursinho foi realmente que eu senti o que era estudar. E assim, eu estudava para o CFL e depois, quando eu tive contato com a SpaceX, eu vi que existia e comecei a estudar para ela. E passei um ano para a SpaceX. E não passei. Aí entrei em engenharia, fiz 1 ano e pouquinho de engenharia e entrei no primeiro ano de cursinho. Nesse primeiro ano de cursinho começou a pandemia, então foi uma coisa que catastrófica, né? Eu tive muito vontade de aprender o que era realmente aprender, eu não tinha ideia. Eu achava que sabia. E foi um momento de criar base, sabe? Eu até fiz um post ontem falando sobre isso. Foi um ano que eu criei base, que eu entendi sobre a prova, aprendi os padrões da prova. E eu tirei uma nota legal, mas para aquilo, medicina não tem que ser uma nota legal, é uma nota excelente, né? Eu fiquei com 766 de primeiro ano de cursinho. Eu tinha uma facilidade muito boa de estudo na parte de exatas, então foi o que facilitou muito. Foi 129 acertos, que não se tornou uma nota competitiva na época, mas me deu gás para tentar o próximo ano. E assim, depois do segundo ano foi diferente como estudar. Foi um ano que foi um estudo mais estratégico, não foi um estudo mais geral como se fosse o primeiro ano. E eu fiquei com 792 de média. E nesse ano eu passei em medicina. Passei na UFCG de Cajazeiras no SISU 1 e na UFCG de Campina Grande no SISU 2. Então passei todas em medicina. Isso porque eu queria ficar cada vez mais próximo de casa. E nesse ano também eu passei no CFO. Só que eu não pude entrar porque eu estava terminando o curso superior, mas não tinha finalizado ainda. Eu entrei na SpaceX, passei na SpaceX e passei na ESA também. Então foi um ano incrível para mim. Passei em todas as provas que eu fiz. Só que ainda assim eu estava longe de casa. Assim, eu entrei no terceiro ano, que era um terceiro ano de estudo, eu ganhei uma bolsa no cursinho, não, provavelmente, e eu planejava estudar.
eu planejava de, cara, eu tenho que voltar para João Pessoa, até porque eu tenho 2 irmãos, eu quero ficar perto da minha família, eu não quero ter gasto a mais. Isso tu tinha passado, porque tu tinha passado no interior. Passei no interior, foi. Aí tu quis fazer mais esse outro ano pra ficar aqui em João Pessoa. Eu ia fazer, Certo. mas aí o detalhe, eu ia fazer, eu passei, já estava dando monitoria aqui, estava trabalhando no cursinho, estava tendo essa bolsa, e eu estudava, até que saiu a lista de espera. E eu tinha passado na FPB, então eu não passei por menos de 1 ponto. E assim, aquilo me deixou muito mal. Foi um ano que eu não quis estudar porque eu fiquei muito perto, eu fiquei muito desestimulado, eu fiquei muito desacreditado. Até porque eu vi gente que passou que tinha menos conteúdo do que eu. E eu fiquei muito triste. Foi um ano que eu não tive força para estudar porque eu sentia que eu devia estar naquela turma, que foi a 117 na época. Acho, assim, eu estudei ainda 1 semana, 2 salas de espera, e eu vi que eu não tinha passado, eu parei de estudar. E eu passei o ano dando aula de reforço, monitoria, ajudando meus irmãos, ajudando pessoas conhecidas. Então, não foi um ano que eu peguei o livro e fui estudar, eu fiz pouquíssimas questões, em comparação a uma pessoa que realmente se prepara para o Enem da vida. Mas isso tu tem garantido a vaga lá na Tinha. E tava esperando, porque No não caso, começou assim, no começo do ano, eu tinha recebido essa notícia que eu tinha passado em Cajazeiras. Ia começar em setembro, se não me engano, ou novembro. Não é setembro. E eu não queria ir pra Cajazeiras. Eu queria ficar mais próximo. E eu sempre pensava, nossa, os U2 eu consigo colocar pra Campina Grande, que é uma cidade mais próxima que João Pessoa. Por isso que tu também, né? Foi. Aí eu fiquei mais tranquilo, até porque Campina Grande é pertinho, eu consigo vir todo final de semana e tudo mais. Mas nesse processo aconteceu isso. E eu não fui passado e eu para estudar. Aí eu fiz, vou ficar tranquilo. Se eu passei em Campina Grande, ficar tranquilo. E eu passei em Campina Grande. Aí Campina Grande ia começar em março de 2023. Só que, como eu não estava no período de estudar, eu continuei nesse aqui. E eu disse, vai começar no outro ano. Eu podia estudar, eu teria estudado o ano todo, mas resolvi não fazer, não estudar, porque eu não estava bem para baixo, na real, em relação ao estudo. E eu fiz Enem no final do ano e não façam o que eu fiz, eu corrigi a prova no mesmo dia, saiu. E eu vi que eu acertei muito, e meu minha dificuldade era o primeiro dia. Quer dizer, assim, eu não tinha muita dificuldade, mas o que me pegava mais para não ter uma quantidade de certeza absurda era o primeiro dia. E enquanto eu tinha passado no segundo ano com 67 acertos no primeiro dia, eu fiquei 83 no segundo dia. Certo. Então assim, minha quantidade de acertos é muito maior no segundo dia do que no primeiro. Certo. Então minha dificuldade é mais no primeiro do que no segundo. Só que nesse Enem, no que eu fiz 67, eu fiz 77. Foi 10 questões a mais, fui perto de 80. No primeiro dia. Foi. Aí eu fiz, passei. Eu juro que eu saí falando no cursinho que eu ia estar dando uma. Eu falei com a pessoa da coordenação, fiz, eu passei, você não passei. Porque o meu segundo dia eu me garantia. E foi o que aconteceu. No meu segundo dia eu fiz uma quantidade muito boa. Foi uma quantidade legal, não foi uma quantidade ruim não. Não foi em comparação ao segundo ano, fiz 83, foi menos, fiz 76, uma coisa assim, foi menos. Mas não foi uma quantidade ruim. E eu passei. Fiquei com 820 de média esse ano. E passei tanto no Enem USP, para os Bauru, e também na UFPB. Pois consegui vir para uma pessoa. E aí, fala que tu não escolheu a USP, né? Que aqui todo Não, mundo chegou. eu não escolhi a USP. Todo mundo queria que eu escolhesse a USP. E Eu fiquei. por um lado, eu tirando a queria cabeça dele. também, mas foi uma escolha que vai muito além do querer. Vai em relação à responsabilidade, em relação ao financeiro, em relação a muita coisa. A emocional também conta, porque foi um processo bem. Minha história foi muitas coisas aí. Pra você ver como, né, deu certo, mas não é aquela linha reta que todo mundo pensa que vai ser. Não, mas pra você ver, vai ser. outra coisa pra você ver ainda mais, que deu mais certo ainda, foi porque se eu tivesse passado e deixar no time espera, eu ia entrar na turma 117. Só que eu fiz um ano a mais, e eu entrei na turma sempre azul. Só que nesse ano, por conta do atraso do FPB, das práticas que o pessoal não fez, fizemos super turma, 117, 118. Então, em teoria, eu tô na 117. Tu continua. Que legal. Então, tipo assim, era pra ser, entendeu? Então, deu certo. Tu fez cursinho esses 2 anos de Fiz 2 anos de cursinho. E eu brinco que o terceiro ano foi um ano de trabalho. Porque eu não estudei propriamente. Eu estudei ensinando, né? Que é uma coisa muito boa pra você aprender. Mas não foi uma coisa de, tipo, todo dia lá fazendo questão e tudo mais. Era uma vez por semana,
3 vezes por semana, contando com as aulas de reforço que eu dava. Porque tu tava desmotivado também. É. Agora eu queria que tu contasse um pouco sobre o teu método de estudo. Eu acho que não existe estudo milagroso, assim, de cara, eu fazia uma coisa que ninguém fazia. Mas vestibular é uma coisa que passa quem realmente. Não é passa quem mais a sério. É quem erra menos no processo. É de você não pular simulado, não pular questões, não focar só na teoria. Então eu fazia o básico funciona. Eu pegava muita teoria, prestava muita atenção na teoria. E na hora de fazer questões eu aplicava tudo, só que fazia com muitas questões. Uma vantagem minha que fazia questões muito rápido. Então assim, quando era questão que eu já tinha tudo contato, eu fazia muito ligeiro. Eu fiz, acho que tinha vários dias que eu fazia mais de 100 questões, 100, 120, 130, sempre aumentando a quantidade de questões. Então era isso, era uma teoria bem feita, sempre pensando assim, principalmente nas áreas do Enem, relacionar com o cotidiano, relacionar com outras matérias, parte humana, entender o contexto, relacionar com o passado, com o futuro, as implicações. Sempre ter esses insights de relacionar as coisas. Isso, no caso, é uma teoria bem feita e nada fazer questão de fazer o máximo possível. Porque, em teoria, as coisas se repetem. Então, quanto mais você fazer as questões, mais você vai acertar. Até porque, assim, a cada erro que você fez e corrigiu, no caso, porque, assim, erro só funciona com o método de estudo se corrigir. Então, cada erro que você fez e corrigiu é uma questão a menos que você vai errar na hora do Enem. Então, tudo que eu fazia corrigia, fazia muitas questões, muitos simulados. E é isso, acho que é o básico que funciona. Tu focava mais nas questões. Não era meio a meio, era acho que 60%, 70% das questões. E como tu estudou cada matéria? Você tem um jeito diferente de estudar exatas para estudar humanas? Eu acho que assim, de diferença, né? Fora aquela parte de relacionar as coisas, eu acho que assim, matérias mais exatas, tipo matemática, química, física, eu acho que biologia nem tanto. A parte de questões é muito mais do que a parte teórica. Então você tem que dar muito mais tempo para a parte de questões do que a parte teórica. Eu acho que você evolui muito melhor assim. Enquanto que em humanas, por exemplo, linguagens, você evolui muito mais na matéria vendo a teoria do que fazendo questões. Claro, você tem que fazer questões, porque parte de questão é o que realmente importa na prova. Você tem a prática de questões. Mas a evolução é muito maior vendo a teoria do que vendo a fazer questões. Então tem essa diferença assim. O meu cursinho que eu fazia na época era uma metodologia diferente, era que eu acho que não é o melhor caso de estudar, mas só vim ter contato depois, contra o método, né? Mas assim, era uma matéria por dia. Então eu estava em matemática, eram 4 frentes de matemática de manhã, e à tarde eu pegava 4 frentes de matemática. Por exemplo, eu estava equação de primeiro grau, segundo grau, razão e proporção e probabilidade. Aí à tarde eu fazia. Primeiro grau, segundo grau, probabilidade e proporção. Era assim, 4 frentes, 4 frentes à tarde. Aí de manhã era só teoria e à tarde só questão. Quais erros que tu cometeu enquanto estudava que aconselha para que o pessoal não repita? Assim, eu vou levar em consideração o primeiro ano de cursinho. Acho que o maior erro que eu cometi era não corrigir questões. Eu fazia, sei lá, 100 questões, mas só via o que era certo e errado. Da letra B, não era C. E passava. Então isso aí eu não aprendi com o meu erro. Simulados, eu só pensava em quantidade de questões, o que muita gente faz. Era só, eu fiz 40 questões, tá ótimo. Eu não pegava aquelas 5 questões para observar de fato o assunto que eu errei, o detalhe da questão, separar modelos de questões que eu não estava dominando para fazer, não me desafiar para tentar questões mais difíceis. Uma coisa que eu errei muito e me arrependi é atividade física. Não fazia. E me arrependi muito. Eu também fazia natação, então ele é bem na questão do esporte e eu vejo muito isso na tua questão de competição, de motivação com a competição. Tem muito a questão do esporte nisso. Não, porque minha vida toda foi natação. Isso. Competição tá na minha vida e uma coisa que eu adorava no cursinho era competição. Pode parecer muito errado, mas me motivava sempre a tentar estar lá nas cabeças dos ranking de cursinho. Inclusive no primeiro simulado, por exemplo, eu fiquei acho que em 8º, 10º, cursinho, eu fiz, vou estudar pra caramba, que o próximo simulado eu fiquei em primeiro. Resultado, não fiquei. Mas no terceiro eu fiquei. Quais acertos que fizeram diferença na sua aprovação? O que mudou muito do meu primeiro ano de cursinho, eu vou falar da minha primeira aprovação, né? Que foi no segundo ano de cursinho. O terceiro ano de cursinho não foi uma coisa que eu fiz além, mas eu posso até dizer um detalhe como dei também. Mas assim, do primeiro para o segundo ano de cursinho, o que mudou muito, que garantiu minha primeira aprovação foi correção e quantidade de questões.
eu sempre, desde o primeiro ano do cursinho eu pensava, eu tenho que fazer além. Porque assim, se o professor mandou 50 questões, todo mundo vai fazer 50 questões. Eu fazia 60, 70, 80, 100. Eu sempre passava a secundária de questões, porque na sala ali não era todo mundo que ia passar. Eu não queria ser todo mundo. Então assim, eu tentava sempre ir além. Sim, Mas no meu segundo curso eu ainda fui muito mais do que isso. Eu gostava de fazer listas, de pegar um simulado como lista. Então assim, se o professor passasse 50 questões, eu pegava mais um dia de matemática. Esse dia de matemática, já que era uma matéria por dia. Era, sei lá, passava 50 questões de matemática, eu pegava mais 45 de matemática, sobrasse tempo eu ainda fazia mais lista ainda. Então eu botava um simulado assim, cada simulado, mas eu usava como lista, não era um simulado em si que eu contava tempo. Não contava tempo. Eu pegava 45 questões e fazia como lista, pegava um simulado principalmente dos sites, que é uma matéria perfeita. Isso para todo dia, então, química, eu pegava mais 45 de natureza, física, pegava 45, fazia as questões do professor e mais 45 de física. E tudo eu corrigia. E assim, correção demora muito tempo. Mas quanto mais você corrige, menos tempo e mais você vai gastar, porque você vai errar menos. Em relação ao outro ano também, o que mudou foi minha redação, minha estrutura de redação mudou. Eu, no primeiro ano de cursinho, eu usava palavras muito bonitas, muito rebuscadas, assim, não era uma coisa que necessitava. Eu comecei a usar o básico que funciona, e eu gastei menos tempo com isso. Comecei a pensar no tempo de prova, porque assim, eu nunca tive problema com o tempo de prova, mas no primeiro ano de cursinho, como eu demorei na redação, eu tive que fazer o primeiro dia muito rápido, e eu não tive muita qualidade. Porque no segundo ano de cursinho eu mudei um pouquinho. Não foi perfeito, mas mudou, me ajudou bastante. Outra coisa, no meu segundo ano de cursinho, primeiro ano de sabático, que mudou foi a estratégia de prova. Eu não tenho uma estratégia de prova muito bem definida. De tipo, eu tenho que fazer isso aqui em tal tempo. Eu separava por questões, na real. Era uma coisa assim que 90% do pessoal faz, 15 matemática, 15 natureza, 15 matemática, 15 natureza. Mas eu considerava o tempo também. Eu considerava essa média questão e relacionava com o tempo. Pra saber se eu estava dentro do limite do que eu queria. Principalmente no primeiro dia, que era a minha dificuldade. Então era tantos minutos para matemática, tantos minutos para natureza. Porque a cada meia hora eles vão tirando um papelzinho. Então assim, aquela meia hora eu utilizava para saber se eu estava dentro do limite de questões que eu botei. Eu botava assim, por exemplo. Eu separava 2 horas e meia para matemática. É só um exemplo. Então aí são 5 blocos de meia hora. Nesses 5 blocos de meia hora, se eu dividir pela quantidade de questões que eu botei, eu consigo fazer 9 questões por bloco de meia hora. Então, nesse bloco de meia hora eu sabia se estava dentro ou fora das questões. Se eu precisava acelerar ou diminuir. Então era um tempo pré-estabelecido antes. Porque como eu não tinha prática de prova, eu fiz um simulado no ano nesse ano que eu passei, 2022. Foi o primeiro simulado do ano, naquelas 2 semanas que eu falei que estudei. Foi o simulado e foi o simulado, porque eu ganhei um almoço no restaurante. Isso no ano sabático. Foi, e foi o que teve, na verdade. O cursinho só deu um almoço pro top 5, e foi o único que eu fiz simulado, o simulado que eu fiz, que foi o lucro, né? Ficou no top 5. E como eu não tinha prática de prova, porque eu só fiz um simulado, eu perdi aquele feeling, aí eu tive que fazer uma estratégia. Eu entrei na minha cabeça, tinha que fazer redação por tanto tempo, tenho que fazer tantas questões por tanto tempo, e foi justamente o primeiro dia, que era a dificuldade. E foi isso, que me ajudou muito a ter uma conversa muito boa e excelente agora. Essa pergunta é estranha, porque tá perguntando se tu passou por SISU, ProUni ou FIES. Tu passou por tudo. Na verdade não, SISU e... Tô brincando. SISU e não é nem USP, né? É saber se tu tem alguma estratégia pra SISU. No meu segundo ano, como eu tinha uma nota mais apertada, eu tive que pensar em estratégia. Eu fiz uma planilha com todas as faculdades de medicina que eu tinha interesse e que minha nota ia dar certo ou não, e fiquei observando dia por dia. Eu observava cada capacitação, meia-noite estava lá fazendo planilha, ver qual faculdade ia dar certo, qual não ia dar. E eu fiquei em dúvida entre algumas faculdades. Eu selecionei a faculdade que tinha para a escola mais próxima, que seria a Cajazeiras. E foi isso, mas nesse ano eu estava com uma nota tão tranquila que eu botei a nota e só abri no primeiro de SISU. Pro Enem USP, como é isso? O Enem USP, você, um tempo antes, quando vai fazer a inscrição, você bota, não, quero para tal universidade, primeira ou segunda opção. Eu tenho a primeira opção para São Paulo, capital, e segunda opção para USP Bauru. E não sabia de nada, né? Aí eu olhei quando saiu a primeira listagem, não passei. A nota de corte eu fiquei, eu acho que foi 853. Do que eu vi, eu não tenho muita noção porque eu não acompanhei tanto, eu vi bem por cima.
E a minha nota de corte, a minha nota foi 852,5, uma coisa assim. Porque tem peso. Tem peso, tem peso. Aí eu não sei se São Paulo, eu sei que de São Paulo, eu não sei se foi 850 e pouco. Eu sei que, eu não sei se o peso é igual também, mas eu lembro que ficou bem próximo também, ficou na beirada. E eu esqueci, não, senão eu esqueci. Do nada comecei a receber mensagem no Instagram, de um monte que eu não conheço. Eu pensei que tinha sido do TikTok. E fala que sabe o estágio. Quando eu fui olhar, tava lá meu nome, na blog. E inclusive eu acho que eu recebi um e-mail de se eu tinha interesse de entrar na outra do estágio, que seria a primeira opção que eu tinha, seria para São Paulo, eu acho que deixar se eu queria entrar. Mas eu não entrei porque eu tinha pensado nas bolas, eu já tava felizão. Uhum. E a última questão agora pra finalizar é pra tu deixar um recado aí pra quem tá assistindo. Para quem tá tentando medicina, eu acho que tem que levar a medicina como um projeto a longo prazo. Você não pode pensar em uma coisa muito imediatista, até porque, assim, mesmo que, no meu caso, por exemplo, mesmo que em 2 anos deu certo, não quer dizer que seja pra você, ou em 2 anos, ou sei lá. Enfim, você tem que pensar em um projeto o mais longo prazo possível pra você fazer de forma tranquila. E se der certo antes, tá bem. Além disso, é muita questão, ver a teoria com qualidade, e é isso. Tentem e boa sorte pra todo mundo. Bom, gente, eu também tenho um Instagram também que fala só sobre aprovação. O meu Instagram, eu tô começando a postar mais no pessoal agora, que é antomi.sp. Eu tô postando de vez em quando coisas pro Enem e se quiser mandar mensagem lá pra ter alguma dúvida, eu respondo também. E acho que é isso. É isso, gente. Muito obrigada por assistirem. A gente espera ter ajudado vocês. E eu encontro vocês no próximo vídeo. Falou.